Meus amigos, tome cuidado com o delito do artigo 331, desacato. Olha só, a lei diz, o Código Penal afirma nesse artigo, diz assim: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. A lei não diz o que é desacato. Logo, eu diria a vocês o seguinte: desacato, quem desacata ofende, humilha o funcionário público, xinga o funcionário público que está no exercício da função ou em razão dela, ou pode ser em relação aos dois. Mas tome cuidado com isso, porque às vezes a pessoa é ofendida no exercício da função, mas essa ofensa nada tem a ver com a função. Podemos citar o exemplo de Magalhães Noronha, quando diz que alguém entra para uma delegacia de polícia ofendendo, chamando o delegado de jogador trapaceiro. Olha, se ele é jogador trapaceiro, não tem nada a ver com a função dele. Ou alguém que chega para um juiz de direito e o chama de conquistador barato. Também não tem nada a ver com a função dele. Entretanto, essa ofensa foi durante a função. E também pode ser o contrário. A ofensa não é durante o exercício da função, mas é em razão dela. Alguém, nos socorrendo ainda do exemplo de Magalhães Noronha, alguém chega numa festa e bate nas costas de um exator fiscal, dizendo: e aí, abutre da economia popular? Percebam que aqui a ofensa não foi no exercício da função. A pessoa estava numa festa, mas foi em razão dela. Tá certo? Então tome cuidado com isso. E olha só, agora, imaginemos que um funcionário público esteja fora da função e se desentenda, por exemplo, no trânsito com uma outra pessoa. Suponhamos que ele estivesse jogando um bilhar. E aí existe uma ofensa, nada a ver com a função, porque ele não está no exercício da função, e também a ofensa não tem nada e não é a razão da função. Aqui a ofensa foi feita ao homem. Nós poderíamos resolver nos crimes contra a honra, por exemplo, um crime de injúria comum. Tome cuidado com isso. E olha só, não perca de vista que o crime de desacato só existe quando a ofensa é feita na frente do funcionário público. Tá certo? Não precisa ser cara a cara. Mas prevalece que não pode ser por telefone, não pode ser por e-mail, não pode ser por carta. Tem que ser na frente do funcionário público, o que, aliás, é o que difere o crime de injúria contra o funcionário público do crime de desacato. Assim eu poderia dizer a você o seguinte: é possível um funcionário, sofrer uma injúria em razão de suas funções? Sim. Você poderia até falar o seguinte: não, porque se uma ofensa contra um funcionário público seria desacato. Nem sempre. Só desacato se o crime for praticado na frente do funcionário público. Logo, se você vê algum guarda, por exemplo, multando o seu veículo, e você de longe comenta com alguém ofendendo o guarda, poderá haver injúria contra o funcionário público em razão de suas funções. Entretanto, se você vai até o local e profere todas aquelas palavras na frente dele, o crime passa a ser o de desacato. Aliás, eu quero retratar aqui o meu repúdio às repartições públicas que trazem placas dizendo desacatar funcionário público no exercício da função em razão dela. Totalmente desnecessário, um abuso implícito, uma coação implícita, que eu não vejo por que ter isso aí. Tá certo? Até porque deveria ter do seu lado também o artigo 319, o delito de prevaricação. Não é só para o particular, para eles também. Como também o crime de abuso de autoridade. Para mim, eu tenho comigo que essas placas deveriam ser retiradas das repartições públicas. É isso aí.